Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Cintia Loureiro para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos começar a introdução sobre funções. Mas antes de falar de função, nós vamos falar de relação. O que seria relação? Esse tema tão importante da matemática, né? A função tem várias aplicações em várias áreas. Mas antes de falar de função, vamos falar o que seria uma relação. Então, eu tenho lá, o que seria uma relação? Tendo dois conjuntos A e B, chamaremos de X os elementos de A e de Y os elementos de B. Toda vez que associarmos o elemento de X pertencente a A aos elementos de Y pertencente a B, teremos uma relação de A em B. Quer dizer, teremos uma associação. Então, eu coloquei um exemplo aqui, a tabela de temperatura com o dia. Então, eu tenho uma relação do dia com a temperatura. Então, cada dia eu tenho uma temperatura. Então, um dia está associado com uma temperatura. Então, eu posso representar tanto numa tabela aqui, como eu posso representar em um diagrama de Venn, ou eu posso representar num gráfico cartesiano. Tem várias maneiras de representar. Eu vou representar aqui primeiro num diagrama de Venn. Então, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é o meu conjunto aqui do dia. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia. E o meu conjunto B representa a temperatura naqueles dias. Então, no primeiro dia, eu tenho uma temperatura de 18 graus. Então, 1 está relacionado a 18. No segundo dia, eu tenho uma temperatura de 19 graus. E no terceiro, quarto e quinto dia, as temperaturas são 16 graus. Então, eu tenho essa relação de dia com temperatura. Vamos colocar mais um exemplo aqui de relação. Então, eu tenho o conjunto A, que é o conjunto de 1, 2, 3 e 4, e os elementos X, né? O conjunto B, 1, 2, 4 e 5, e os elementos de Y. E tem uma relação que é dada por uma lei. O que eu sei? Que Y é igual a X ao quadrado. Então, para mim achar o Y, eu vou ter que elevar o X ao quadrado. Então, eu tenho dois conjuntos. Eu sei que X pertence ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B. Então, no conjunto A, eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4, que está representado por X. E no conjunto B, eu tenho os elementos 1, 2, 4 e 5. Então, aqui representado por Y. Quando eu aplicar essa lei aqui, eu tenho que achar uma associação. Então, primeiro eu vou pegar aqui o elemento X pertencente a A. Eu tenho o primeiro elemento aqui, eu vou aplicar a lei. Qual que é essa lei? Eu vou pegar esse elemento de X e vou elevar ao quadrado. E eu vou ter que achar um elemento correspondente Y. Então, eu peguei o primeiro aqui. X vale 1. X ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Então, eu achei um elemento aqui relacionado em Y. O segundo elemento, eu vou pegar o 2. 2 elevado ao quadrado, eu vou ter o quê? O Y igual a 4. Então, eu vou achar a minha correspondência. Terceiro elemento aqui, o X vale 3. X elevado ao quadrado, 9. Eu tenho algum elemento correspondente aqui? Não tenho. Então, eu passo para o próximo. O próximo é 4. 4 elevado ao quadrado, 16. Também não tenho nenhum elemento correspondente. Então, os dois pares que eu tenho aqui ordenado é 1 e 1 e 2 e 4. Então, se eu fosse representar no diagrama, no plano cartesiano, seria o ponto 1, 1 e o ponto 2, 2. Eu tenho essa representação, essa relação aqui. A relação dos elementos de X pertencentes ao conjunto A, relacionando com os elementos Y pertencentes ao conjunto B. E o que me faz essa relação é essa lei aqui. Agora que eu conheço a relação, eu vou falar um pouquinho de domínio, contradomínio e imagem. Então, eu tenho dois conjuntos. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Quando eu falo conjunto partida, é da onde que está saindo meus elementos. Então, aqui no caso, seria todos os elementos do conjunto A. 1, o 2, o 3, o 5 e o 6.
Quando eu falo contradomínio, seria também o conjunto aqui. Você está saindo desse e está indo para esse conjunto aqui. Então, são todos elementos do conjunto B. 6, 10, 8, 18 e 6. Dentro desse conjunto A, que é o meu conjunto partida, eu tenho aqui um conjunto, um domínio. Quem que é esse domínio? São elementos que têm uma relação com elementos do outro conjunto. Então, o 1 está relacionado com 9, o 2 está relacionado com 10, o 3 está relacionado com 8 e o 3 também está relacionado com 18. E essa relação aqui, no meu conjunto B, é a minha imagem. Então, lembrando que eu tenho 4 coisas aqui. Eu tenho o conjunto partida, que é todos os meus elementos do conjunto A, de onde está saindo. O meu contradomínio, ou meu conjunto chegada, são todos elementos de B. O meu domínio são todos aqueles elementos do conjunto partida que tem correspondente no conjunto B, no contradomínio. E a minha imagem são aqueles elementos que estão relacionados com o domínio. E é esse conceito aqui que vai trazer a diferença de relação para a função. Então, vamos continuar aqui na nossa aula. Então, o que é uma função? Considere uma relação de um conjunto A com um conjunto B. Essa relação será uma função quando associar todo elemento de A a um único elemento de B. Então, quando eu falo em uma função é uma relação. Mas, para essa função ser uma relação, ela tem que ter alguns pré-requisitos. O que acontece? Todos os elementos do meu... Vou voltar aqui um pouquinho. Para ser uma função, todos os meus elementos do conjunto partida têm que ter um elemento associado aqui no meu contradomínio. Ele tem que ter uma imagem. Então, primeira coisa para ser função, o domínio tem que ser igual ao conjunto partida. O que significa isso? Todos os elementos de A têm que ter uma imagem B. E outra coisa que precisa para ser função, todo elemento de A pode estar relacionado com apenas um elemento de B. Então, um elemento não pode ter duas imagens. Então, nesse caso aqui não seria função, porque o elemento 3 tem duas imagens. Então, vamos ver os nossos exemplos aqui. O primeiro exemplo, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Eu já sei que ele não é função porque o conjunto partida aqui, que é o A, é 1, 2, 3. O meu domínio é 1 e 2. Então, ficou sobrando... 1 e 3, desculpa. Ficou sobrando esse 2 aqui. Então, o meu conjunto partida é diferente do meu domínio. Então, eu já sei que não é função. Função... Todo mundo do primeiro conjunto de A tem que estar relacionado com um elemento de B. Então, não pode sobrar nada em A. Esse não é função. O segundo, o que acontece aqui? Todos os elementos de A estão relacionados com um elemento de B. Então, eu já sei que isso aqui está correto. Que o meu conjunto partida é igual ao meu domínio. Primeira coisa, já faz satisfeito. Sobrou ninguém em A. Segunda coisa, todos os elementos de A aqui tem que estar associado com um único elemento de B. Pode ter uma única imagem. Então, aqui, ó, o 2 tem imagem 2, o 3 tem imagem 3 e o 5 tem imagem 5. Sobrou um aqui. Aí você me pergunta, mas sobrou um aqui, não tem problema? Não. Para ser função, não pode sobrar aqui, ó, no meu domínio. Então, para ser uma função, primeira coisa, o conjunto partida tem que ser igual ao domínio. Então, isso quer dizer que o quê? Não pode sobrar nada no conjunto A, no primeiro conjunto. E todos os elementos têm que estar associados apenas a um elemento de B. Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo aqui eu tenho 2, 4, 5 e 6. Todos os elementos estão associados com o elemento de B. Então, primeiro requisito foi satisfeito. Então, não sobrou nada em A. O segundo, os elementos só podem ter uma imagem. O que acontece aqui? O 2 tem imagem 1 e tem imagem 2. Então, aqui já furou. Esse aqui não pode ser. Então, vamos para mais alguns exemplos para ficar bem claro. Mas, antes disso, vamos falar da definição de função.
a definição formal. Então, sejam A e B conjuntos diferentes vazios, não pode ser um conjunto vazio, uma relação. Então, eu estou falando que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. De f em A em B é uma função se e somente se todo elemento de A, que é o primeiro conjunto, estiver associado através de uma função ou de uma lei a um único elemento de B. Então, pode representar aqui, ó, função de A para B. Vamos mais alguns exemplos. Primeiro exemplo que eu tenho aqui. Tem o conjunto A e B. Então, eu vou desenhar aqui no diagrama. Então, eu tenho o conjunto A. Menos 2, menos 1, 1 e 2. E tem o conjunto B. 1, 4 e 5. Então, aqui, ó. O menos 2 está associado ao 4. O menos 1 está associado ao 1. O 1 está associado ao 1. E o 2 está associado ao 4. Então, primeira coisa aqui que eu tenho que olhar. Quem que é meu conjunto partida? É o A. Quem que é meu domínio? Também é o A. Significa que todos os elementos de A está associado a um de B. Então, primeira coisa passou. Então, primeiro aqui, todo elemento de A tem uma imagem B. Não sobrou nada em A. Agora, vamos ver se eles estão... Só tem uma imagem? Então, o 2 tem imagem 4. O menos 1 tem imagem 1. O 1 tem imagem 1 e o 2 tem imagem 4. Certinho, só tem uma imagem. Então, ele é uma função. Mas se ele pergunta, sobrou em B? Não tem problema sobrar em B. No domínio não tem problema sobrar. Não pode sobrar aqui no conjunto partida. Ah, mas aqui, ó, o 1 está associado ao menos 1 e 1. Não tem problema. O que acontece? Ele pode ser imagem de dois elementos diferentes de A, mas A não pode ter duas imagens diferentes. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu falar assim, ó, menos 1 ao quadrado é igual a 1, tem a imagem 1. E 1 ao quadrado também tem a imagem 1. Então, esse é uma função. Segundo exemplo. Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O que acontece? Eu associei todos os números aqui. Então, primeiro passo. Todos os elementos de A estão associados a um elemento de B. Então, esse passou no primeiro passo. O conjunto partida é igual ao domínio. Então, certinho. Segundo, todos só tem uma imagem B. Então, esse aqui é função. E é interessante que essa função, é um assunto que nós vamos falar em uma próxima aula, mas é uma função bijetora, porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Por quê? Todos os elementos, ela é sobrejetora por quê? Porque não está sobrando nenhum aqui em B. Primeiro, ela é uma função, porque todo elemento de A tem uma imagem B. E nenhum elemento de A não tem mais de uma imagem. Então, ela é uma função. Ela é sobrejetora porque não está sobrando nada aqui em B. Quando não sobra nada, tá? Quando o contradomínio é igual, né? Aqui é igual à minha imagem. E ela é injetora. Por quê? Porque nenhum elemento aqui, nenhuma imagem, é imagem de mais de um elemento de A. Então, o 1 está relacionado com 2, o 2 com 3, o 3 com 4, o 5 com 5. Cada um relacionado separadamente. Então, além dela ser uma função, ela é uma função injetora e sobrejetora. No caso, ela é bijetora. É um assunto que nós vamos falar para frente, só por curiosidade. O segundo exemplo aqui, ó, eu tenho que também é uma função. Por quê? Todos os elementos de A, vamos ver se é uma função mesmo. Todos os elementos de A estão associados a um de B. Não sobrou nada em A. O conjunto partida é igual ao domínio. Agora vamos ver aqui. O elemento 4, ele tem duas imagens diferentes. Então, ela não é função por causa disso. O elemento 4, pertencente ao conjunto A, tem dois elementos correspondentes B, que seria o 1 e o 2. O terceiro exemplo.
Então, eu tenho o conjunto A e B. E vamos ver o que eu tenho. Então, o 4 de A está associado a 1, o 5 está associado ao 2. Ela também não é uma função. Por quê? Porque o elemento 3 pertencente a A não tem correspondente em B. Em B pode sobrar aqui, mas em A não pode sobrar. Lembrando que o quê? O conjunto partida tem que ser igual ao domínio. Então, esse aqui não é função. Então, vamos ver aqui o domínio contra domínio e imagem de uma função. Então, o domínio de uma função é sempre o próprio conjunto partida, ou seja, domínio de f é o próprio A, é o que eu falei, né? Se eu tenho uma função, o conjunto A, o conjunto partida tem que ser igual ao domínio, todos os elementos têm que estar associados a alguém. O contradomínio é o conjunto B e a imagem é um elemento de x que vai estar pertencente a A, que vai estar associado a um elemento de y pertencente ao conjunto B. Então, vamos ter um exemplo aqui, ó. Tem uma função f de A para B no diagrama ali. Então, eu tenho essa função aqui, eu quero saber quem que é o domínio. O domínio é menos 1, menos 2, 1 e 2. É o próprio A, é o próprio conjunto partido. Então, já é uma função por aí. E quem que é a imagem? A imagem é 1 e 4. Tá vendo aqui, ó? Que o 2, menos 2 está relacionado ao 4 e o 2 também. O menos 1 e 1 está relacionado a 1. Quer dizer, todos os elementos estão relacionados com o elemento do conjunto B. Nenhum elemento tem mais de uma imagem. Não sobrou nada em A. Então, esse aqui é uma função. Então, agora, domínio contra domínio, imagem de uma função. Segundo exemplo aqui. Determine o domínio e as imagens da função. Então, eu tenho primeiro aqui, f de x é igual a 1 sobre x. Então, qualquer número dos reais pode fazer parte do domínio? Não. Por quê? Eu não tenho divisão por zero. Então, o meu domínio é qualquer número dos reais menos o zero, que pode ser 1, aqui pode ser negativo, pode ser tanto menor como maior do que zero. Então, não pode ser zero. Então, reais menos o zero. O conjunto imagem também. Nunca vai aparecer o zero aqui. O segundo exemplo, f de x é igual a raiz de x. Então, eu tenho aqui, quem que é o meu domínio? O x aqui não pode ser negativo, então pode ser de zero a mais infinito. Então, aberto, fechado no zero, porque antes do zero não entra número negativo, até mais infinito. E a minha imagem também vai ser a mesma coisa. Agora, eu coloquei duas atividades aqui, falando desse assunto. Então, primeira e segunda, vamos direto fazer a primeira atividade. Então, tem a primeira atividade. Determine um conjunto imagem da função f de A relacionada aos reais. Então, eu tenho aqui o f de x, que é dado por essa função, 5x menos 4, e o conjunto A, menos 2, 0 e 3. Então, o meu conjunto A, que eu já tenho que vai ser o conjunto de partida, né? Que vai ter uma imagem nos reais, respeitando essa lei aqui. Então, vamos achar aqui. Então, eu tenho essa função. Então, o que eu vou fazer aqui? O conjunto A eu já tenho. Eu tenho que achar o conjunto dos reais que satisfaz essa relação aqui. Eu vou ter que substituir esses valores de A na função. Então, primeiro vai ser f de menos 2, substituindo aqui, ó, 5 vezes menos 2, menos 4. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 4, menos 14. Vou fazer f de 0, substituir aqui, né? 0 vezes 5, 0, menos 4, menos 4. E o último, f de 3. 5 vezes 3, menos 4. 15 menos 4, 11. Então, eu vou ter aqui o conjunto A, menos 2, 0 e 3, menos 4, menos 14, menos 4, 11. Quem que é o meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem é esse aqui, ó, menos 14, menos 4 e 11. E a última atividade está falando que eu tenho dois pares ordenados, né? O AB e o AA,
pertencente a uma função. Eu quero saber quem que é o domínio e quem que é a imagem dessa função. Então, primeiro lá, eu tenho os pares ordenados. Se os pares ordenados, eu tenho um elemento, é um par ordenado. Então, vai ser um elemento do conjunto A e um elemento do conjunto B. Então, o primeiro aqui. Então, esse aqui corresponde ao X e esse é o Y. Esse é o X e esse é o Y. Então, quando eu tiver o X no elemento A, eu vou ter quem? O Y valendo B. Então, eu vou fazer essa relação aqui. Quando eu tiver o elemento A do conjunto A, eu vou ter o elemento A do conjunto B. Então, quem que é o meu domínio? O meu domínio é o A, é esse aqui, ó. A e A. E quem que é a minha imagem? B, A e B, ou B e A, né? Eu troquei a ordem aqui, né? B e A, mas poderia ser A e B. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe os meus vídeos, né? E me siga nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima